mas nós vamos estar andando junto com o tema que era o versículo 11. Então o versículo 1 ao 5 diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Deus, use a minha vida aqui nessa noite, que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus usando a minha boca para pregar uma palavra saudável, uma palavra que possa alimentar este povo, e que nós possamos sair daqui com os cuidados de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que pode ocupar seu assento, pode ocupar por gentileza. Amém? Irmãos, nessa situação é uma das parábolas de Jesus. Jesus estava em Betânia. Em outras referências bíblicas, quando se trata de Betânia, ele se usa a palavra do outro lado do Jordão. É o mesmo lugar onde Jesus foi batizado, foi o mesmo lugar onde João Batista batizava demais pessoas. Inclusive, depois de alguns anos, na época moderna, criaram até uma igreja em dedicação a João Batista. Então Betânia era a região onde Jesus estava explicando essa parábola. E se você for ler os capítulos anteriores, você entende que esta palavra não estava sendo ouvida só por discípulos, estava sendo ouvida por pessoas, sendo ouvidas também por fariseus e doutores da lei. E Jesus queria ensinar em todo o capítulo 10 de João qual era a relação que ele queria ter com os seus seguidores, qual que era a relação que ele queria ter com as pessoas, qual que era a posição de Jesus para com as pessoas. Jesus não veio como muitos homens pensavam, um homem sanguinário, um homem que conquistaria o Império Romano e que lideraria o povo de Israel numa monarquia fortificada. Mas Jesus veio com a intenção de ter intimidade com o povo novamente. Jesus veio para reatar essa intimidade de ser humano e Deus, já que foi totalmente bagunçada com os anos que foram se passando, devido à imoralidade, devido ao pecado, devido à podridão dos erros que os homens cometiam. Então você vê que grandes parábolas de Jesus se referem ao amor, à relação, à intimidade que Jesus quer ter com as pessoas. Nós entendemos no capítulo 10 de João que Jesus usa uma metáfora, se colocando na posição de um pastor de ovelhas para mostrar o amor dele para com o seu povo. Se você for entender e estudar a cultura judaica, você vai ver que o emprego comum entre eles era ser pastor. Eles gostavam de ter gados, eles gostavam de ter porções de ovelhas. Então, quando você vai se tratar acerca de uma parábola, Jesus sempre usa histórias do cotidiano. Jesus sempre usa histórias que não estão tão longe das pessoas daquela época, histórias entendíveis. A intenção de Jesus ao contar parábolas era fazer com que o seu objetivo fosse entendido pelas pessoas de uma forma mais fácil, de uma forma facilitada, porque trazendo, aleluia, a posição de Jesus, os planos de Jesus para a realidade das pessoas. Você vê que há parábolas como o filho pródigo, como o semeador, como essa do pastor, todos esses eram contextos normais para as pessoas, e por isso que Jesus gostava de pregar através de parábolas. Então Jesus, ele traz a parábola do bom pastor, ele fala acerca do pastor e da realidade, da intimidade, da relação que o pastor tem com a ovelha, para mostrar que ele queria reatar a relação de intimidade, um relacionamento de amor, um relacionamento de compaixão para com as ovelhas, numa posição em que ele seria o pastor e o ser humano seria as ovelhas. E então Jesus traz essa realidade para que não somente as pessoas daquela época, mas para que nós também, com a palavra revelada, possamos entender qual é o sentido, qual que é a intenção de Jesus ao
falar sobre ele sendo pastor, ao falar sobre a intimidade, sobre a relação, sobre os trabalhos com as ovelhas. E aí você vê no versículo 1 que nós lemos, que ele diz que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aqui eu vou começar a pregar, porque muitas vezes nós queremos alcançar os nossos objetivos, muitas vezes nós queremos alcançar as promessas que Deus tem preparado e falado, revelado para as nossas vidas, com o nosso jeito, com os nossos passos, com os nossos braços, com as nossas mãos. Quantas vezes nós não caímos nesse erro? Eu mesmo já caí nesse erro de querer, aleluia, dar uma ajudinha para os planos de Deus, de dar, aleluia, uma mãozinha para ajudar a Deus a fazer o que Ele disse para a minha vida. Só que Deus diz: aquele que não passar pela porta é ladrão e salteador. A palavra do Senhor diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus está dizendo para alguém: não é missionária que vai manter a sua relação com Deus, não é o pastor que vai manter sua relação com Deus, não vai ser revelação, não vai ser palavras lançadas nos ares. O que vai manter a relação sua com Deus é se você decidir entrar pela porta e falar: Deus, eis-me aqui, eu quero falar com o Senhor, eu quero ter uma intimidade com o Senhor, eu quero ter um relacionamento. Deus gosta do tete-a-tete, Deus gosta do tete-a-tete, lado a lado, face a face. Deus gosta que você busque o É verdade, Deus. Aleluia. Estar na igreja é muito importante, inclusive na palavra que eu vou pregar aqui hoje, nós vamos falar também sobre a unidade de igreja. Mas nós não podemos esquecer que nós temos que criar uma intimidade com Jesus. Você entende que as nossas maiores amizades aqui na terra são de pessoas que nós já tivemos um nível de intimidade profundo? Você não cria uma amizade somente quando várias pessoas estão juntas. Você sabe quem é quem na sua vida quando está só você e ele na dificuldade. Aí você entende se essa pessoa é sua amiga ou não. Pois aí está, Jesus fala conosco na igreja, Jesus nos alimenta na igreja. Só que Jesus quer mostrar que ele é um bom amigo para você na intimidade. E aí por isso que muitas vezes nós temos pessoas doentes dentro da igreja espiritualmente. Por quê? Porque é muito bom vir à igreja, é muito bom receber da parte de Deus, mas como não tem uma intimidade com Deus, nosso Deus, para esse tipo de pessoa, é um Deus muito distante, é um Deus que é muito longe, que não tem uma conexão, que não tem uma proximidade, porque essa pessoa depende de falas de microfone, de pregação, de revelação, de louvores, para alcançar a intimidade com Deus. Mas eu quero convidar a igreja do Bela Vista nessa noite a criar uma intimidade com Deus. Deus está dizendo: a porta está escancarada, ou você entra ou você não entra. Pode ser estreita? É estreita, mas você entrando, você tem relação com o Pai, você tem relação com o pastor, você tem relação com Jesus. Então Deus está dizendo para alguém nessa noite: há processos com Deus que você tem que passar sozinhos, há momentos com Deus que é você e Ele. Não vai ter gente para orar por você, não vai ter gente para lançar palavras, não vai ter gente para cantar com você. Vai ter que ser você e Deus. Se você quer subir o seu nível perante a Deus, entrar no mais profundo, mergulhar na presença de Deus, também tem que ter a parte do relacionamento individual. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E aí diz, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui está outro ponto muito interessante, que nós humanos, igreja do Senhor, muitas vezes nós caímos nesse erro. Você vê que a palavra diz: pela porta no curral das ovelhas. Tem muitas pessoas que querem crescer na presença de Deus, que querem ir a um nível mais profundo, mas não se colocam no lugar de ovelha. Vamos falar de novo. Há pessoas que querem entrar na presença de Deus, há pessoas que querem ter um ministério, há pessoas que querem ser usados, querem receber os dons, mas essa pessoa não se coloca numa posição de ovelha. Essa pessoa quer ocupar um lugar que só pertence a Deus, e essa pessoa não percebe que ela está caindo nesse erro. Mas Deus está dizendo: para passar pela porta, é a porta no curral das ovelhas, ou seja, a medida da porta só entra a ovelha. Então, se você não se coloca como uma posição de ovelha, os cuidados do pastor não vão chegar, porque a função do pastor
se a gente quer se colocar numa posição elevada, no qual não cabe a nós não conseguimos passar por essa porta. A Bíblia é bem clara em dizer que a porta do reino é estreita, aleluia, e essa porta é a medida de uma ovelha. Então não adianta você se colocar numa posição, eu sou tal, eu sou maior, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho tantos anos de ministério, eu tenho tantos anos na presença de Deus, mas eu tenho tantos anos, mas às vezes o novo convertido consegue ter uma relação de intimidade que você não tem. E aí como é que a gente vai receber os cuidados do Pai se a gente não está na posição de quem necessita receber cuidados? Meu Deus do céu, aleluia. Porque Deus cuida de quem precisa. Agora quem acha que não precisa ser cuidado, Deus não precisa cuidar. Deus diz assim, já que ela acha que ela está sendo, já é cuidada, então tá bom, que fique assim, que fique desse jeito. Mas Deus está procurando as pessoas que sabem que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas, que precisam ser cuidadas, que precisam ser apacentadas. Então Deus está procurando pessoas que sabem o seu lugar, sabem a sua posição. E vou te dizer uma coisa, a posição de ovelha não é uma posição de humilhação, porque na verdade Deus nos chamou de filhos, e filhos por adoção. Como nós falamos de filho de adoção, nós lembramos que nós não somos filhos por merecimento, nós não somos filhos porque nós somos bonitinhos, nós não somos filhos porque nós viemos da casa do Senhor, nós somos filhos porque Deus achou graça, que é favor e merecido nas nossas vidas, e disse, esse é meu, esse eu vou cuidar, esse eu vou tratar, e ainda vai ter esperança, em meio a pecado, em meio a lamaçal, em meio a sujeira, eu vou pegar essa ovelha e eu vou adotar para cuidar, para tratar, e dar uma esperança, dar um novo rumo, dar uma nova história. Só aqueles que entendem que nós não somos salvos por oração, nós não somos salvos pela leitura, nós somos salvos pela graça única e exclusivamente. Glórias ao nome do Senhor. E aí o versículo 2 diz, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a parte A do versículo 3, a este o porteiro abre. Então você entende que essa porta que as ovelhas precisam passar para ser cuidadas, só um homem consegue abrir? O pastor. O único homem que o porteiro deixa passar, deixa abrir, deixa entrar na região das ovelhas é o pastor. E aqui está um mistério muito profundo, porque outrora essa porta esteve fechada, outrora essa porta era tratada como uma seletiva, onde um dos sacerdotes eram sorteados anualmente para entrar no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, para oferecer sacrifícios a Deus, para estar na presença da Arca da Aliança e naquele lugar fazer as preces pelo povo. O que eu estou falando não é a casa das ovelhas, eu estou falando do lugar onde a presença de Deus habitava no Antigo Testamento. Para você entender como era difícil, aleluia, o sacerdote recebia as preces do povo, o sacerdote recebia os pedidos do povo, e o sacerdote fazia ali o sacrifício, fazia o ato de perdão, de arrependimento, todo o ritual, e somente esse sacerdote ou esse homem designado para isso vivenciava a presença de Deus, onde a fumaça subia sobre o altar, onde a fumaça tomava conta do lugar santíssimo, onde, aleluia, a presença de Deus habitava. Se você for ler o Antigo Testamento, você vê que o povo queria tanto presenciar essa presença, o povo queria tanto, saciado tanto de sentir essa presença, que o próprio Josué, que era um grande companheiro, braço direito de Moisés, ficava na porta tentando olhar, tentando pegar um pouquinho da presença, tentando receber um pouquinho da presença. Só que sabe de uma coisa? No Novo Testamento veio a nova aliança, e na nova aliança Deus diz o seguinte: eu vou enviar o meu filho unigênito, filho de Deus. E na cultura do Antigo Testamento, todo aquele que era chamado filho de Deus, logo esse também era Deus, por causa de ser da genealogia de um Deus. E ele disse: eu vou enviar o meu filho para morrer, e quando esse filho morrer, eu vou restabelecer uma nova aliança. E nessa nova aliança não precisa ser sacerdote, não precisa ser profeta, não precisa ser apóstolo, não precisa ser evangelista. Você pode ser
nosso Deus tem um plano salvífico tão bonito, tão belo, tão precioso, tão único. Ele tira aquela oportunidade que só pessoas conceituadas no povo, não conceituadas, mas pessoas com um cargo eclesiástico elevado, que era sacerdote, sumo sacerdote, e ele abre e faz essa extensão para todo o povo. Por quê? Porque Deus, ele é cheio de misericórdia, Deus é cheio de compaixão. E quando nós vamos voltar para a história do pastor, nós vemos na função de um pastor, que o pastor, ele dá vida por suas ovelhas. Em Israel, uma ovelha tinha muito valor para qualquer pessoa daquela época. A gente olha ovelhas nos filmes, nas histórias, eu tento imaginar, e a gente acha que ovelha, aleluia, é um animal mais humilde, assim, digamos, um animal mais indefeso, e realmente ele é um animal mais indefeso, mas eu estou dizendo que a ovelha está no sentido de, a gente pensa que a ovelha está numa posição de fraqueza, a ovelha não vale muito, só que para os israelitas, se uma ovelha se perde, ele deixa todo o gado e vai atrás daquela ovelha, porque ele sabe que aquela ovelha tem importância no gado dele. Essa ovelha pode dar uma boa refeição, essa ovelha na época podia dar um bom sacrifício. Então eles cuidavam piedosamente dessas ovelhas, porque eles sabiam do valor de cada um. Então quando Jesus ele se coloca na posição de pastor na parábola, ele está dizendo, assim como um pastor dá a vida por suas ovelhas, eu também darei a vida por vocês. Eu também darei a minha vida por este povo. Talvez a ovelha está meio endoidada, talvez os mosquitos já entraram pelos seus ouvidos, estão corroendo o seu cérebro, mas Deus vai atrás dessa ovelha. Talvez trazendo para as nossas posições, assim como alguns mosquitos, alguns insetos conseguem entrar nos ouvidos da ovelha e contaminar a mente dela. Muitas vezes a gente dá ouvido a pessoas que nós não devemos, muitas vezes a gente dá importância a problemas que nós não devemos, e com isso a nossa mente fica corroída, com isso a nossa mente fica corrompida por pensamentos duvidosos, dizendo, será que Deus pode me achar? Será que Deus pode me alcançar? Mas eu sou falho, eu sou pecador, eu não sou digno de entrar na presença de Deus, eu não sou digno de entrar na casa de Deus. Mas aí eu me lembro, Deus acaba de me lembrar da parábola do filho pródigo, que o que acontece? O pai deixa o filho sair, mas quando o filho está voltando, o pai não espera nem chegar em casa, ele vai de encontro com o filho. O que eu quero dizer nesta igreja, nesta noite, é que Deus está sempre disposto a ir de encontro à sua ovelha. Deus não é um Deus que se limita, Deus não é um Deus que se limita às suas ações, aos seus erros, às suas falhas. Deus está pronto para cuidar de você, Deus está pronto para ir atrás de você, Deus está pronto para te salvar, para te curar, para te libertar. Mas aleluia, Ele quer te cuidar, mas para isso você tem que se colocar na posição do quê? Na posição de ovelha. Irmãos, eu nem preparei isso, mas eu estou me lembrando muito dos ensinamentos que a gente teve ali em Israel. Irmãos, a ovelha, eu disse agora porque ela é indefesa. A ovelha é um animal que não consegue se virar muito sozinho. A ovelha bate cabeça em algumas situações. A ovelha, ela não consegue, aleluia, prover para ela mesma todos os seus alimentos. Ela não consegue prover para ela mesma um lar ou um lugar para ficar. E por isso que ela precisa de um pastor. E olha que interessante, quando Jesus diz que Ele é o pastor e nós somos ovelhas, Ele sabe que nós não conseguimos depender de nós mesmos. Ele sabe que a gente não consegue controlar as nossas emoções muitas vezes. Ele sabe que a gente não consegue controlar, às vezes, o pecado que está gritando em nossos corações. Ele sabe que a gente não é independente. Por isso Ele diz, se você me colocar no lugar de pastor da sua vida, eu estou disposto a cuidar de você. Mas você precisa entender que eu não sou um Deus de longe, eu sou um Deus de perto. Aleluia, eu posso parecer longe, porque eu sou Deus em todas as formas, mas eu nunca quero estar longe de você. Eu sempre quero estar ao seu lado te cuidando, eu quero estar sempre ao teu lado te tratando, eu quero estar sempre ao teu lado colocando o azeite nos seus ouvidos, para fazer com que os mosquitos não entrem na sua mente e corrompam a sua mente. Deus está dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor cuida da vida, sustenta, provém para as suas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então você vê
que a porta só abre com o pastor. A única forma de você entrar na porta que nós falamos do curral é pelo pastor. E aí continua no versículo 3 e diz que a este o cordeiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. A este o cordeiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Aqui é o verdadeiro selo de Deus falando sobre intimidade nessa palavra. Você vê que Deus, Ele preza pela intimidade. Você vê que Deus preza pela relação com suas ovelhas. Você vê que Deus preza pela sua oração. Ele preza pela sua busca. Ele preza pelo seu clamor, porque Ele diz: as ovelhas ouvem a sua voz e eu chamo elas pelo nome. Ou seja, se você voltar lá para o Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 33, Deus fala para Moisés que Ele conhece Moisés pelo nome, e por conhecer Moisés pelo nome, Ele vai fazer com que a glória do Senhor seja manifestada e que Ele acompanhe o povo até a terra prometida. Só que você entende que Moisés é chamado amigo de Deus porque ele tinha uma intimidade com Deus. Você vê que a tenda do encontro de Moisés era longe da arraial do povo. Você vê que Moisés passava 40 dias no topo da montanha, no topo do monte Sinai, sem comer e sem beber, apenas prezando pela intimidade, apenas prezando pelo relacionamento. Ou seja, Deus só conhece você pelo nome se você cria intimidade com Ele. Meu Deus! E aí, irmãos, não é assim com sentido humano, assim, mas Deus sabe todas as coisas, como é que Ele não conhece o meu nome? Quando na Bíblia Deus fala sobre o conhecimento do nome, que Ele também fala para outros homens importantes da vida, quando Ele diz, eu te conheço pelo nome, não significa que Deus esquece o nome das pessoas. Significa que Deus está dizendo o seguinte: você fala tanto comigo, você me busca tanto, você presta tanto na minha presença, que eu não chamo de filho, chamo de filho e também pelo nome, porque você é íntimo, você busca a minha presença, você fala comigo. Ou seja, quando a palavra diz, as ovelhas que me ouvem, ouvem a minha voz, e eu chamo elas pelo nome, Deus está dizendo: quem ouve a voz do Senhor e gosta de ter intimidade, eu vou chamar pelo nome. Você tem noção, irmão? Você tem noção que quando Deus fala, eu vou te chamar pelo nome, significa que você está num nível de intimidade muito profundo, você está num nível de intimidade com Deus muito bonito, com uma relação maravilhosa, porque Deus te chama pelo nome. No Antigo Testamento, quando você era chamado pelo nome, não pelo seu cargo, era uma coisa de honra, era uma coisa de honraria, era uma posição bacana, uma posição legal, porque você era reconhecido pelo seu próprio nome. E Deus está dizendo para alguém aqui: se você se atentar para a minha voz e conseguir manter um contato comigo, você não vai ser qualquer um na minha presença, você vai ser chamado pelo nome. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então Deus quer criar essa intimidade de ouvir, porque muitas pessoas conseguem clamar muito, mas ouvir pouco. Muitas pessoas conseguem pedir muito, mas ouvir pouco. Muitas pessoas conseguem orar por horas, mas não conseguem ouvir Deus falar por 5 minutos. Aleluia. E quando eu digo de ouvir a Deus, não é somente uma pregação. Uma coisa que eu nunca me esqueço, que eu aprendi no primeiro semestre de faculdade, é que o Espírito Santo fala conosco 24 horas por dia. E quando eu ouvi isso, uma professora que ela é missionária pelo mundo afora, ela estava tratando sobre esse assunto, eu duvidei um pouco, porque eu disse: se o Espírito Santo fala 24 horas por dia conosco, por que eu não consigo ouvir o Espírito Santo 24 horas por dia? E logo em seguida ela respondeu uma pergunta, ela disse assim: a questão de ouvir o Espírito Santo ou não, é que o Espírito Santo de Deus tem a sua voz ativa, mas o problema é que às vezes nós desativamos a voz do Espírito Santo nos nossos corações. Você vê, irmãos, eu estou viajando pela Bíblia, mas como é que vocês dá para entender, né, irmão? Nós estamos andando, presta atenção, Adão e Eva, eles estavam no jardim, eles estavam felizes vivendo com Deus, mas quando eles pegam, o que acontece? Deus foge deles? Não, eles fogem de Deus. Tanto que eles pegam as folhas da figueira, se escondem e Deus vai à procura deles. E eles dizem: Adão e Eva, onde estão vocês? Por que vocês estão se escondendo? Por acaso vocês provaram da fruta que eu disse para não tomar? E então, o que acontece? Quando nós vemos essa história, nós entendemos que Deus nunca se afasta de nós, mas quando nós pegamos, nós mesmos saímos da presença de Deus. Deus nunca saiu do jardim, mas Adão e Eva fugiram de Deus dentro do jardim. Então não foi eles que fugiram de Deus, não foi Deus que fugiu deles, foram eles que fugiram de Deus. Ou seja, o pecado, a imoralidade, a podridão da iniquidade, a transgressão, faz com que nós saiamos da presença de Deus e não a presença de Deus fugir de nós. Aleluia. Então você entende
aleluia, que nós conseguimos ouvir o Espírito Santo quando nós verdadeiramente damos voz, quando nós verdadeiramente buscamos uma santificação, quando nós verdadeiramente buscamos ter uma vida de arrependimento e buscar a salvação dia após dia. Você vê, aleluia, quando nós buscamos a Deus diariamente, aleluia, nós conseguimos ter uma relação de intimidade com Deus e estar disposto a receber os cuidados do Pai, nós ouvimos o Espírito Santo de Deus. E eu gostei muito, porque depois dessa aula eu comecei a querer ficar mais atento à voz do Espírito Santo. Eu comecei a querer ouvir mais, porque eu disse, o Espírito Santo, fala comigo, não quer cuidar de mim. O Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo também se encaixa na posição do pastor, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo que consola, que conforta, que convence do pecado, ou seja, o Espírito Santo está sempre tentando nos deixar atentos e cuidadosos de nós tropeçarmos, ou seja, quanto mais nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, menos nós erramos, menos nós pecamos. Ou seja, eu quero convidar a igreja a partir de hoje a dar a voz ao Espírito Santo. Eu posso dizer uma coisa? Há vezes que nós confundimos a voz do Espírito Santo com a voz da nossa cabeça, só que a palavra de Deus diz que as ovelhas não confundem a voz do pastor. Então você percebe, quanto mais íntimo você está, mais você reconhece a voz do Espírito Santo, e quanto menos íntimo você está, mais você confunde a voz do Espírito Santo. Meu Deus. Você vê a importância de estar na posição de ovelha, obedecer o pastor, seguir o pastor, ouvir a voz do pastor. Aleluia. Quando nós damos ouvidos à voz do pastor, nós entendemos o que o Espírito Santo quer falar para as nossas vidas. E depois desse dia, irmão, minha profundidade com Deus só cresceu. A minha intimidade com Deus cresceu de uma forma assim, surreal que eu nunca tinha alcançado na minha vida. Porque eu comecei a tudo que eu fazer, Espírito Santo, é isso mesmo? Espírito Santo, tem que fazer isso mesmo? E o Espírito Santo responde, irmão. Eu quero pregar hoje um Deus que não está distante. Não é um Deus que operava somente na Bíblia, opera até os dias atuais. A Bíblia não limitou o trabalho de Deus. A Bíblia não limitou os cuidados de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele operou no Antigo Testamento, Ele operou no Novo Testamento, Ele operou na igreja primitiva, Ele operou nessa igreja ontem, opera hoje e vai operar futuramente, porque Deus é um Deus que não se limita a tempo. Ele é o Pai da eternidade, irmão. Como é que esse homem vai se limitar a tempo? Então você vê o tamanho do pastor que quer cuidar de nós. Aleluia. Você vê o tamanho, a posição que o pastor está, que mesmo parece que está tão longe, ainda se faz tão perto. Aleluia. Um Deus que parece tão grande, mas ele ainda faz morar dentro dos nossos corações. Você entende que esse pastor não é qualquer tipo de ofício. Não é um ofício, aleluia, como você vê hoje em dia, tem algumas páginas na internet, você vê como os animais são maltratados. O pastor não é essa função de maltratar o animal. Aliás, o pastor está na posição de alimentar, de cuidar, de dar o que beber, dar o que comer, dar o lugar para ficar, o lugar para descansar. Deus está dizendo para alguém aqui, está gritando aqui no meu ouvido: eu tenho uma provisão que você precisa, eu tenho o repouso que você precisa, eu tenho o alimento que você precisa, eu tenho a água que você precisa para beber. Quando precisar cortar lã, eu posso cortar a sua lã, mas se você se comportar não como ovelha, eu não consigo trabalhar. Mas para aqueles que colocam na posição de ovelha, na posição de filhos, na posição de, aleluia, pessoas que necessitam de Deus, Deus está dizendo: eu tenho o que você precisa. Glória a Deus. Olha o versículo 4: enquanto tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Em outras versões diz que as ovelhas vão adiante porque as ouvem e reconhecem a sua voz. Sabe o que eu entendo com isso? Não tem como nós estarmos numa posição de ovelhas a serem cuidadas se a gente não ouve e não reconhece. Meu Deus. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Então, primeiro, para nós termos fé em Jesus Cristo, nós precisamos ouvir. E outra, para nós deixarmos a Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas, fazer com que Jesus faça algo em nossas vidas, nós precisamos o quê? Reconhecer que Ele é Deus. Então você vê que as ovelhas, elas saem com o pastor do curral, porque elas ouvem o pastor e reconhecem Ele. Elas ouvem o pastor e reconhecem Ele. Quando se trata de curral, se trata de uma cerca de ovelhas, onde, oh meu Deus do céu, Deus está vindo uma revelação forte. Coisa linda, Deus. Aleluia, preparei isso. O curral é uma posição
são com cercas aonde a ovelha pode ficar para não fazer com que a ovelha fuja na hora de descanso. Só que o que acontece? Quando a ovelha ouve a voz do pastor e reconhece quem é o pastor, quando o pastor abre a porta do curral, elas conseguem sair. Ou seja, sabe o que Deus está falando aqui para alguém? Quando você ouve e reconhece a Deus, Deus está dizendo: eu amplio os teus limites. Cerca se trata de limite, cerca se trata de proibição de saída. Mas Deus está dizendo: para quem me ouve, para quem me reconhece, não vai viver igual um parasita, vai levantar e andar e vai prosseguir em frente, porque o pastor que cuida de você, se você reconhece e se você ouve, ele te leva além, ele te leva a mais uma milha, ele te faz atravessar a Macedônia, ele te faz atravessar o Mar Vermelho, ele chega e diz: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, e na mesma hora, quem é ovelha vai levantar e andar, porque o Deus que nós servimos, Ele pode abrir a porta, Ele pode abrir a porta, Ele tem poder para abrir a porta. Então veja bem, quando Deus, aleluia, fala e nós ouvimos e reconhecemos quem Ele é, Deus amplia os nossos horizontes, nós podemos alargar as nossas estacas, alargar as estacas da tenda, porque quando nós ouvimos e reconhecemos, Deus nos leva além, Deus nos leva ao mais profundo, ao mais longe que nós imaginamos. Nós às vezes pedimos isso, só que a palavra de Deus diz em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. Você serve a um pastor, aleluia, que ele vai além das suas limitações, ele vai além dos seus pedidos. Sabe por quê? Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Como é que Deus é esse? Que responde em oração com coisas que eu não sabia, sendo que eu já tinha pedido. Deus está dizendo: você pede tanto, mas eu tenho muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais para quem se coloca na posição de ovelha. Faz amor. Aleluia. Aí, deixa eu correr para encerrar, versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Quem se firma na voz do pastor, não segue outro. Quem reconhece a voz do pastor, não segue outras vozes. Você vê que as ovelhas aqui na parábola, quando Jesus diz que quando elas reconhecem a voz do pastor, quando elas ouvem outras vozes, elas não seguem essas vozes, porque elas conhecem o pastor delas. E aí você vê a profundidade dessa palavra, irmão. Porque quando nós não damos ouvidos à voz de Deus, outras vozes podem se fazer deuses nas nossas vidas. Aí você entende por que é importante você reconhecer a voz de Deus. Aí você vê por que é importante você deixar Deus falar e abrir os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar para a sua vida. Porque quando a ovelha não reconhece a voz, vem qualquer voz e faz ela sair do curral. Por quê? Porque ela não reconheceu a voz do pastor, ou seja, qualquer voz que ela ouve, ela acha que é Deus. Aí você vê que, não preciso falar muita coisa, mas parece que nos dias atuais é a mesma coisa, né? Tantas pessoas falam, a gente acha que é Deus. Irmão, desculpa, mas está tendo um mover assim nesses dias que quem está antenado assim, sabe o que está acontecendo. Tem muitos falsos profetas hoje em dia, tem muitas pessoas que estão se colocando na posição de profeta, na posição de voz de Deus, de porta-voz de Deus, e na verdade não é coisa nenhuma, é o ladrão, é o salteador. E aí o que acontece? As ovelhas que não têm maturidade, os cristãos que não têm maturidade de saber e reconhecer a voz de Deus, vai no papo de qualquer um, vai no papo do ladrão, vai no papo do salteador. E a palavra de Deus diz: mas quem reconhece a voz do pastor, aleluia, de modo nenhum seguirão a voz estranha, antes fugirão, porque eles sabem diferenciar a voz do estranho e a voz de Deus. Aí, irmão, até lembra aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 22, e diz assim: fuja de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. E sabe o que eu entendo com isso? Para quem foge de voz estranha, Deus santifica e conserva. Meu Deus! Eu vou falar
última promessa, alguém recebe nessa quarta de noite. Para quem reconhece a voz de estranho e diz: eu não vou seguir, porque essa voz é de estranho, Deus diz: eu conservo e santifico. Vou ler o versículo novamente: abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus, aleluia, de todo você espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai santificar em tudo e conservar, sendo irrepreensíveis até a vinda do Senhor. E o versículo 24: fiel ao que nos chama, o qual também o fará. Sabe o que o pastor está dizendo nessa noite para alguém que está aqui no avivamento da fé pela vista? Se você reconhece a voz do seu pastor, Deus vai te conservar na sua presença, Deus vai te manter na presença dele, Deus vai te sustentar na presença dele. Sabe por quê? Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Deus está dizendo para alguém nessa noite: o pastor que cuida de você é um pastor fiel, é um pastor que cuida, é um pastor que se preocupa, é um pastor que pensa nas suas emoções, que sabe das suas dificuldades. Mas ele diz: se você não se confundir com voz estranha, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí voltando, aleluia, para a nossa passagem aqui do capítulo 10 de João, já entrando no versículo que era o tema, aleluia. O versículo 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ou seja, o pastor, ele não é só um que consegue abrir a porta, mas ele é a própria porta. Coisa linda, Pai. O pastor que consegue abrir a porta, ele não é só quem abre a porta, ele é a própria porta. Coisa linda, Deus. O que acontece? Para além da porta tem a presença de Deus. Aí a porta tem que faz com que nós sejamos conectados até a presença de Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu vou repetir o versículo que eu disse uns 20 minutos atrás, João 14,6: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus está dizendo: quer chegar na presença do Pai, tem que passar por Jesus. Quer chegar na presença do Pai, tem que reconhecer que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia por sua vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a porta que nos conecta até Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez o caminho onde não tinha. O Senhor fez caminho no deserto e rios no ermo, para que nós possamos entrar na presença de Deus. Aí sabe o que eu entendo com isso? No versículo 9 diz: se eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ou seja, aquele que entra pela porta acha salvação e provisão. Por quê? Quando entra pela porta, Deus diz: salvar-se-á e achará pastagem. Ou seja, do jeito que você foi salvo, você não vai ficar. Você aceitou Jesus? Aceitou. Mas Deus vai trazer a provisão que você precisa. Deus vai